Graça e paz, irmãos! Que a alegria da salvação vem estar contagiando os nossos corações nessa noite festiva. Não, hoje é ela. Hoje é ela, né? Nessa noite festiva, vou falar devagar. Vou pregar só sobre Apocalipse também. Vou pegar não. Diferente. Irmãos, mas é uma alegria estar aqui, como o pastor disse, né? Nós tivemos a oportunidade de trabalharmos juntos, né? Pastor Luiz era ministro de música na época, né? Eu era o líder do louvor lá na Central e trabalhávamos juntos, eu, ele e também o pastor Alex, que na época também não era pastor, nós três, né? Auxiliávamos o pastor Luiz a fazer a ordem de culto, a parte da música que ele era responsável. E é uma alegria estar aqui com vocês para compartilharmos a palavra do Senhor. E hoje, irmãos, eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre prioridades, sobre escolhas. Porque o que acontece? Eu acho que o mundo é jovem, não é? Mas a mensagem tem que alcançar todo mundo. E aí, quando a gente fala em prioridades, a gente percebe que a criança tem prioridades, os jovens, os adolescentes, os jovens, os maduros, os senhores, as senhoras, todo mundo precisa de ter prioridades na sua vida. Mas é claro que o público jovem, né, a juventude, os jovens, os adolescentes, eu acho que parece que tem uma carga ainda maior sobre eles. Porque algumas decisões que vocês vão tomar vão refletir, por toda a sua vida, né? É uma fase de decisão que nós precisamos priorizar. Tem que priorizar os estudos, tem que priorizar, né, a profissão. Você precisa saber, qual é a profissão que eu vou escolher, porque a gente acaba escolhendo a profissão para o resto da vida. Pode mudar de profissão? Claro que pode, mas dá um trabalho esse negócio de mudar de profissão. Você tem que aprender tudo de novo, uma outra coisa, né? É complicado, né? Mas pode. Se você não quer perder tempo, então tenha prioridade com relação à sua profissão, aquilo que você vai fazer, para você não gastar tempo, né? E claro que tem outra prioridade, né? Pena que Cristiane Crispim não está aqui, né? Cristiane Crispim foi adolescente comigo na Central. E aí a gente ia para a reunião de oração dos adolescentes. O pedido era: eu quero pedir pelos meus estudos, pela minha vida sentimental, né? Todo mundo quer pedir pela vida sentimental, aquela preocupação. Mas é claro, eu também acho que tem que se preocupar, né? A gente só casa uma vez, então tem que acertar, tem que ser isso. Então, irmãos, nós temos uma lista de prioridades. Então, nós precisamos fazer uma certa ordem. O que vem primeiro nessa lista toda? O que é mais importante para mim? E aquilo que é mais importante, eu preciso investir as minhas forças. E aí, queridos, quando eu penso em prioridade, eu lembro também que na minha adolescência, eu tinha um conhecido que ele jogava muito bola. Rapaz, o moleque era bom demais. Ele era tão bom que ele passou numa peneira de um time grande do Rio de Janeiro. Mas, infelizmente, ele não deu a prioridade que ele devia. Por quê? Porque ele priorizou o namoro. Ele priorizou tanto o namoro que ele ultrapassou o sinal. A menina engravidou, ele perdeu a chance de ir para a convocação de futebol por causa daquela gravidez. Então, irmãos, isso tudo acontece porque quando nós priorizamos coisas erradas, nós acabamos colhendo coisas erradas. Porque tem um texto, não é o texto que eu vou usar, não, mas eu amo esse texto, Gálatas 6:7. Ele diz assim: de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, certamente colherá. Mas a minha versão é um pouquinho diferente, né? Mas enfim. E o que acontece? Aquilo que você plantar na sua vida, quer bom, quer ruim, você vai colher. Por isso é importante nós termos essa prioridade da nossa vida. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 33.
Mateus capítulo 6, versículo 33. Algumas pessoas estão procurando ainda, sem problema, pode procurar tranquilamente. Em alguns lugares ainda se ouve folhear da Bíblia, né? Mas eu não tenho nada contra o celular. Então tá bom, vocês podem ler por gentileza para mim? Vamos lá então? Busquem bacana. Queridos, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Vou te perguntar, mas você não vai me responder. Você vai responder para você mesmo, tá ok? Responda para você, mas pense com carinho no que eu vou te perguntar. Qual é a prioridade número 1 da sua vida? Vou repetir. Qual é a prioridade número 1 da sua vida? Vou te dar 3 segundos para você pensar com carinho. Ok. Se a sua resposta foi Deus, eu queria dizer para você, sabe o quê? Certa resposta. Você lembrou do 1 milhão? Eu estava fazendo a mensagem, irmãos, quando eu falei certa resposta, eu falei, que isso, Leonardo, né? Certa resposta. Eu falei assim, como é que tu jovem, pastor? Eu falei, vou deixar, vou falar porque não vai ter problema, a gente pode brincar um pouquinho, né? Então, querido, se você falou Deus, você acertou, porque de fato é a prioridade da nossa vida é o Senhor. Você acertou. Agora, e o que é mesmo prioridade? Você disse que Deus é a prioridade da sua vida. Mas o que é prioridade? Então, prioridade, querido, é aquilo que vem primeiro, é aquilo que você investe tempo, no sentido de se relacionar, no sentido de você se dedicar àquilo que é a prioridade da sua vida. E você acabou de dizer para mim que isso tudo Deus é na sua vida. Amém? Beleza, vocês estão comigo, né? Ok. Agora, será mesmo que Deus é a prioridade da sua vida? Vamos descobrir qual é a prioridade da sua vida? Você topa descobrir qual é a prioridade da sua vida? Então pegue o seu celular. Pode pegar, querido, fica à vontade. Tá? Agora pode pegar o celular. Pegue o seu celular. Pegou o celular? Bacana. Agora levanta o celular assim. Que eu vou orar. Senhor, me revele cada coisa desse celular. Brincadeira. Brincadeira. Não é. Não pode, né? Até porque... Ah, pastor Luiz, aí, ó. Que negócio é esse? Que esse pastor está fazendo esse negócio aí? Me revele? Né? Mas vou falar para você, graças a Deus, que Deus não me revela nada que está no celular de vocês. Por que será que o nosso celular poderia passar na televisão da igreja? Será que eu poderia conhecer tudo que você vê no seu celular? Aqueles sites que você vê e apaga, lá do histórico? Ainda bem que Deus não me revela nada. Queridos adolescentes, isso é problema de Deus, seu e do seu responsável. Né? Querido responsável, veja o celular do seu filho. Isso não é autoritarismo, isso é carinho e amor. O adolescente é menor, está sob a sua guarda, precisa de zelo e cuidado. E para os jovens que já passaram dos 18 anos, papai e mamãe, pergunte, oriente, aconselhe, que é muito importante. Mas enfim, queridos, por que eu falei isso? Você vai abrir o seu celular em configurações. Se o seu celular for de pobre igual o meu, você vai em bem-estar digital e controles parentais.
Eu quero dizer, se o celular for de pobre igual o meu, que é o famoso Android, né? Agora, se for um iPhone, entendeu? Aí você vai ter que fazer outro caminho, que eu até nem sei qual que é. Mas eu anotei aqui para te dar. Se for iPhone, querido, você vai em configurações, ajustes, depois tempo de uso, tá bom? Ó, vou repetir aí. Se o seu celular for um corajoso, equivalente igual ao meu, configurações, bem-estar digital e controles parentais. Você vai clicar. E se for iPhone, você vai em configurações, ajustes e tempo de uso. Aqui, querido, olha que bacana. Você tem o tempo que você usou a internet hoje, o seu celular, ó, que bacana. Olha que bacana. E o mais interessante é que se você clicar aqui, ó, ele vai te dar o que você usou durante a semana. Quantas horas você usou durante a semana aí? Dá uma olhadinha. Quem usou durante uma semana, 1 hora do celular, levanta a mão. Só poucas pessoas? Quem usou 2 horas? Quem usou 3 horas? Quem usou 4 horas? Quem usou 5 horas? Aí, perdi. Quem usou 6 horas? Nossa Senhor. Estou ficando com medo, pastor Luiz, de passar de 6 horas. 6 horas durante a semana, uma média, usando esse aparelho. Nossa Senhor. Vou ficar aqui só com 6 horas. 8 horas? Alguém tem mais que 8 horas? 9 horas? Nossa Senhor. Queridos, eu estou falando isso pelo seguinte, por que eu estou falando isso para vocês? Aquilo que a gente prioriza, a gente gasta tempo. E aí eu quero perguntar para você, você disse aí, eu não sei qual é a sua prioridade número 1, mas você respondeu para você. E essa prioridade número 1 se encaixa dentro desse tempo que você está usando? E aí, lembra que eu falei que a nossa prioridade número 1 é Deus? Desse tempo todo que você está usando nesse aparelhinhozinho, quanto tempo você está dedicando a Deus? Desse tempo, quantas vezes você está fazendo aquilo que o pessoal da comunicação pede? Assista aos vídeos, né, que é postado lá no grupo. Quantas vezes? Eu fiz isso para os irmãos para confrontar os irmãos. Porque às vezes, irmãos, nós dizemos que Deus é a prioridade da nossa vida. Mas na prática, Ele não é a realidade, a prioridade da nossa vida. É tipo aquela coisa de internet que o pessoal coloca uma foto, expectativa e a realidade. É tipo isso. A expectativa é que Deus é a prioridade da minha vida. Mas e a realidade? São várias horas vendo vídeos curtos no celular, que de repente, quando você olha, você fala assim, nossa, já passou esse tempo todo. Para ajudar o pai e a mãe em casa, demora uma eternidade tirar o lixo e colocar lá fora. Mas para mexer no celular, você perde tempo. Lavar aquela loucinha, nossa, como que demora, papai, mamãe, meu Deus está falando no coração de vocês. E olha que eu nem tenho filho de adolescente, eu nem tenho filho de adolescente em casa, né? Ainda. Mas posso falar uma coisa para vocês, adolescentes, jovens? Eu já fui adolescente jovem. E todo mundo que está aqui, que já passou da idade, já foi também. E de alguma forma, assim, às vezes tinha as suas dificuldades. Então a gente entende vocês, tá? A gente entende. Mas o que eu quero dizer para vocês, irmãos, que nós precisamos juntar a prioridade da nossa vida, a expectativa com a realidade. Não adianta falar e não fazer. Nós precisamos ter essa prioridade na nossa vida. E o capítulo 6, irmãos, de Mateus, ele vai trazer vários ensinamentos para a nossa vida.
Se você olhar lá, você vai ver Jesus ensinando nós a ajudarmos as pessoas que precisam. Você vai ver Jesus ensinando sobre oração, sobre jejum, sobre a questão de bens materiais. E ele vai ensinar também o que? Sobre prioridades. Aquilo que deve ser a primeira coisa da nossa vida. Então, meus queridos, vamos ler um pouquinho antes o texto, para nós entendermos um pouquinho. Vamos ler do versículo 19 ao versículo 21. Vamos ler não, né? Eu estou falando muito, deixar vocês falarem agora. Vocês podem ler por gentileza, conforme a projeção? Puxa aí, Rogério. Não pulem para vocês, tesouros na terra, onde a graça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês, tesouros dos céus, onde a graça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver seu tesouro, ali também estará seu coração. Vamos resumir esse texto. De um lado nós temos as coisas materiais. Do outro lado nós temos as coisas espirituais. As coisas materiais, Jesus está falando, olha, essas coisas são passageiras. Essas coisas aqui, elas acabam. Mas já as coisas espirituais, elas são eternas. Essas coisas aqui que você deve investir, que você deve manter o seu foco, que você deve colocar a sua prioridade. Agora responda para você. Onde os seus olhos estão? Nas coisas eternas ou nas coisas dessa terra? Será que a gente está investindo mais tempo nas coisas que vão acabar, que vão perecer, ou nas coisas que são para a nossa vida eterna, que servem para essa vida e para outra vida? Irmãos, é importante dizer que quando Jesus está falando da nossa prioridade, que nós devemos priorizar as coisas espirituais, Jesus não está negando as coisas materiais. As coisas materiais são importantes. Até porque se vocês estão aqui, porque vocês comeram alguma coisa. Tomaram um cafezinho, almoçaram alguma coisa, minha avó já dizia, saco vazio para em pé, não é isso? Então, assim, a gente precisa também da parte material. A gente precisou trabalhar para conseguir uma roupa. Então, queridos, Jesus não está falando assim, abandonem as coisas materiais. Mas Jesus está dizendo o seguinte, foque nas coisas espirituais, naquelas que são eternas. Nós precisamos ter essa prioridade. Até porque, queridos, a própria Bíblia nos ensina a questão de trabalhar e a questão de poupar. Vocês lembram a história lá da formiguinha de Provérbios? Não é isso? Você tem certeza que vocês lembram lá, quando ela fala que nós devemos aprender com a formiguinha, que o preguiçoso, não é isso? Olha, aprende com a formiguinha, preguiçoso. Olha, a formiguinha trabalha no verão e guarda por causa do inverno. Então, irmãos, nós precisamos realmente ter essa visão de trabalhar assim, né? Aquele que é descansado não tem lugar. Nós precisamos trabalhar, nos esforçar. Mas o nosso foco precisa estar nas coisas espirituais. A nossa prioridade. E quando você pensa na sua prioridade, será que é Deus? Qual é a minha segunda prioridade? Qual que é a minha terceira prioridade? Onde que eu estou priorizando, né? Focando as coisas da minha vida? Irmãos, Jesus sabia que nós nos preocupamos com as coisas materiais. Jesus sabia que nós nos preocupamos em pagar as nossas contas, né? Em tanta coisa, né? Ser chefe de família é muito difícil, né? Aproveitar aqui e falar para os adolescentes e para os jovens que vivem com os papais, valorizem seus pais, porque sustentar a criança é muito difícil. Sustentar adolescente é muito difícil, sustentar jovem em casa é muito difícil.
Esse negócio de escola, saúde, remédio, comida, roupa, é muito difícil. Luz. Você sabia que a luz da sua casa é paga? Bernardo estava brincando com a água, deixou a torneira aberta. Eu falei, filho, essa água aí papai está pagando. Quando a água está indo para o ralo, é o doce que está indo para o ralo, é o brinquedo que está indo para o ralo. É porque é o dinheiro. Eu estou tentando ensinar ele, gente. Fechar a torneira. Né? Porque Dora vai lembrar, né? A Marinha tem uma frase muito bacana debaixo do interruptor da Marinha. Se você for na Marinha aqui em Friburgo, lá no ambulatório, tem uma frasezinha debaixo do interruptor. A luz que você apaga, a Marinha não paga. Eu nunca mais esqueci, Dora. Nunca mais esqueci. Acho que eu vou colocar ali em casa. A torneira que você fecha, o papai não paga, né? Para ver se o Bernardo para de brincar com a água. Mas enfim, queridos, nós precisamos priorizar e valorizar as situações da nossa vida. E Jesus sabia das nossas preocupações, Jesus sabia de tudo que, de alguma forma, traz uma angústia para o nosso coração, né? E aí Jesus continua o texto. Vocês podem ler, por favor, para mim, do versículo 25 ao versículo 33? Por isso, digo a vocês que não se preocupem com a própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao vestir. A vida não é mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa. Observem as aves do céu. Não semeiam, nem recolhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial de vocês as alimenta. Vocês não têm muito mais valor do que elas. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas. Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, digo a vocês que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como eles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo o que comeremos, o que beberemos ou o que vestiremos, pois os gentios é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial de vocês sabe que precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Obrigado, queridos. Para mim, o versículo 33 resume todo esse texto, toda essa ideia de priorizar. E o versículo ele começa com esse busquem. Eu queria citar para vocês um comentarista bíblico chamado William Hendrickson. Nome difícil, né? Só falar comentarista bíblico é mais fácil, né? É um comentarista bíblico que eu gosto muito. Ele explica muito bem, ele fala muito bem. E ele diz o seguinte, com relação a esse buscar, né? O verbo buscar subentende uma vida ocupada na busca, num esforço perseverante para se obter alguma coisa. Eu achei muito bacana. Eu falei assim, como que eu posso traduzir isso para os adolescentes? Bem fácil. É como se esse buscar fosse buscar um tesouro.
A sua mãe não fala assim, fulano, vai buscar isso. Aí você, tô indo. Aí você vai e pega, entrega. Agora se você falar assim, filho, pega um sorvete. Entendeu? Quando esse buscar é você buscar com o coração assim aí, ó, esforçado, né? É você buscar, você se esforça, você não tira o foco daquilo, você não desiste. Consegue entender esse buscar que o texto está falando? Não está falando que para você buscar de qualquer maneira, mas você precisa buscar com foco, você precisa buscar de uma forma de se esforçar, perseverante e também não desistir. Não desistir. Aí ele fala, busque em primeiro lugar. Você vai buscar com toda essa força, com todo esse empenho, e isso vai ser o topo da sua lista. Por isso que eu disse para você que a prioridade da nossa vida é Deus. Por isso que eu falei para você, se você respondeu que é Deus, você acertou. Certo, lembra? Lembraram? Precisa ser Deus a prioridade da sua vida. Ele precisa ocupar o topo da sua linha, da sua lista. E aí, queridos, primeiro vem Deus, depois todas as outras coisas, que pode ser sua família, seu trabalho, aquilo que você gosta de fazer, e todas as outras listagens, entendeu? Mexer na internet, mexer no celular e por aí vai. Mas o topo da sua linha é Deus. E aí eu pergunto para você, será que Deus tem sido... Será que Deus tem sido a prioridade, o topo da sua linha? Ou será que você tem deixado a sua vida de oração, a sua vida de leitura da palavra, os afazeres da obra do Senhor, tudo para lá? A gente precisa pensar sobre isso. Nós precisamos buscar em primeiro lugar. Mas buscar o quê? O texto nos diz que é o reino de Deus e a sua justiça. Quando nós pensamos em reino de Deus, na minha cabeça, a primeira coisa que vem é um rei. Concorda? Porque não existe reino sem rei. Aí não é reino. É um outro grupo, é uma outra coisa. Mas reino tem que ter reino. E quando ele se fala para nós buscarmos em primeiro lugar o reino, está falando para buscar em primeiro lugar Deus. E isso está a questão do nosso relacionamento com Deus, a nossa vida devocional com Deus. Aquela coisa que quando nós nos convertemos é tão simples, fechar a porta do quarto e orar, ler a Bíblia, ter uma vida ali que você quer contar para todo mundo. Não, porque eu li isso na Bíblia, é muito bacana, coração está cheio. Nós, queridos, precisamos ter esse coração cheio, buscando a palavra de Deus, porque também, queridos, quando nós oramos, nós estamos abrindo a alma para o Criador. Eu não sei vocês, mas lá em casa a gente tem um quartinho que é o meu lugar de oração. E quando eu entro ali para orar, me dá um alívio, irmãos. Porque eu não estou falando pelo vento, eu não estou falando para a parede, mas eu estou falando para aquele que tem condições de mudar qualquer coisa. Tem gente que paga para um profissional ouvir e esquece que tem Deus para ouvi-lo. E Deus pode mudar qualquer circunstância. O profissional não pode mudar qualquer circunstância, mas Deus pode, irmãos. Então nós devemos nos relacionar com o Criador através da oração. Mas nós precisamos também nos relacionar com o Criador através da palavra dele. Porque quando nós oramos, nós abrimos nossa alma para Deus. Mas quando nós lemos a palavra do Senhor, é Deus falando com a gente. É Deus. E aí eu não sei vocês, mas você já pensou? Lembra que eu falei que nós somos muito focados em coisas dessa vida? Ficar arrepiado, emocionado.
Mas, queridos, quando nós abrimos a palavra de Deus, a gente devia sentir a mesma coisa. Porque é Deus falando com a gente, aquele que tem o poder para mudar, fazer o que quiser, falando com a gente. Você consegue imaginar isso? Meu cunhado estava todo emocionado porque um ministro do Supremo estava dando uma aula num lugar que ele estava estudando. E que é bacana. Pô, o cara é ministro do Supremo. Está lá em cima no topo. Mas acima dele, acima de qualquer presidente, é Deus. Então, irmãos, nosso coração deve, aprendi o sinal, fogo, né? Aquela coisa cheia do Espírito. Aquilo deve aquecer o nosso coração, irmãos. Deve mudar a nossa vida. E muitas coisas dão errado na nossa vida porque simplesmente nós não falamos para Deus. Nós fazemos e depois falamos para Deus. Ou fazemos e depois perguntamos, Senhor, o que o Senhor acha? Né? Me fala aí. Mas já está feito. Você quer o quê? Já está feito, já fez. Consegue entender, irmãos, como é importante priorizar o Senhor? Como isso faz toda a diferença em nossa vida? O texto, ele continua também. Nós devemos buscar primeiro o reino e depois a justiça. A justiça, irmãos, está ligado naquilo que é justo, naquilo que é correto, né? Naquilo que nós devemos cumprir de alguma forma, né? E aí nós devemos cumprir a vontade de Deus. Talvez essa seja a parte mais difícil. Hoje eu tive que conversar com o Bernardo, porque Bernardo não queria fazer a minha vontade, queria fazer a vontade dele. E aí eu conversei com ele com todo amor e carinho, e no final eu falei, a casa é minha, a ordem quem dá sou eu. Um dia seu avô falou isso para mim, e hoje eu tenho a minha casa, e hoje eu mando na minha casa. A casa é minha, as regras são minhas. Mas eu quero fazer o que eu quiser. A vida não é assim. É óbvio, irmãos, que eu expliquei tudo para ele. Falei, filho, papai cumpre ordem de uma porção de coisas. A vida é assim, a gente cumpre ordem, mas você tem que cumprir. E quantas vezes que eu não ajo com Deus igual o Bernardo agiu comigo? Deus fala uma coisa e eu chego e falo, não, mas eu não quero isso não. Quero outra coisa. Irmãos, eu fico constrangido, porque na hora que eu quero, eu tenho a cara de pau de falar para Deus que eu quero diferente. Depois que o Espírito fala comigo, eu falo, Senhor, me perdoe, porque quem sou eu para querer uma coisa diferente que Deus quer para mim? Quem sou eu? E aí, querido jovem adolescente, seu papai deve ter talvez uns 15 anos, 20 anos, 25, 30 ou mais que vocês. Já passaram pela vida, já sabem o caminho das pedras. Então vale a pena ouvir o seu pai e a sua mãe, porque eles já passaram por isso. Consegue entender, irmãos? E isso se aplica a todos nós, porque Deus já passou. Deus sabe de tudo. Então é muito melhor seguir os seus ensinamentos do que deixar para lá. Até porque, irmão, seguir a vontade de Deus, o que diz Romanos capítulo 12, versículo 2? A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Romanos 12, 2. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus é boa, irmãos, porque a vontade de Deus não nos conduz para caminhos errados. A vontade de Deus ela é perfeita, ela é completa, ela não precisa de complementos para a nossa vida. Errei o versículo? Aqui sujo, parece aqui. E a vontade perfeita e agradável, ela não tem peso. A propósito, servir a Cristo, irmãos, é bom. Se você está servindo a Cristo de uma forma cansada, tem alguma coisa errada. Porque Jesus mesmo disse, o meu fardo é leve. Irmão, se Jesus disse que a farda é leve, eu acredito, porque ele está falando. E se está pesado, tem alguma coisa errada. E aí você precisa chamar o pastor Luiz,
chamar o seu pastor e falar: pastor, por que eu estou me sentindo cansado? Por que a coisa está pesada? E ele vai te orientar. Porque talvez, irmãos, a sua prioridade tenha alguma coisa errada. O versículo, irmãos, ele continua. A partezinha que eu queria buscar primeiro o reino de Deus, sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. É isso mesmo? Todas as coisas vão ser acrescentadas, amém? Não, amém. Não amém, não amém. Porque o texto está dizendo, ele não está falando assim, todas as coisas serão acrescentadas a vocês. Está falando que todas essas coisas. E aí, se você prestou atenção na leitura que você fez, que eu não fiz, eu fiz em casa, né? Mas fiz aqui também acompanhando, com certeza. Mas que você fez, por isso que eu fiz questão de você ler, para você prestar atenção. Quais são essas coisas que o texto está falando? Ó, vou dar uma dica. Comer, beber e vestir. Concordam? Essas são as necessidades que o texto está falando que o Senhor vai suprir na nossa vida. Agora, será mesmo que o Senhor iria suprir só comer, beber e vestir? Ou será que o texto está falando que o Senhor vai suprir as nossas necessidades básicas? Querido, olha, você conseguiu entender o que esse texto está falando? O texto está falando, queridos, que se nós buscarmos o Senhor em primeiro lugar, o reino de Deus, nos relacionar com Ele, cumprir aquilo que Ele diz, Ele vai acrescentar na nossa vida todas as necessidades. Olha o amor de Deus para conosco, irmãos. Isso é ser igual. E olha que interessante, eu vou ler para vocês o Salmo 37, 25. Salmo 37, 25. Fui jovem e agora sou velho. Alguém se identificou? Estou quase me sentindo esse. Fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi um justo ser abandonado, nem seus filhos mendigarem pão. Queridos, quem prioriza ao Senhor não mendiga o pão. Quem prioriza o Senhor tem as suas necessidades básicas atendidas. E por que eu estou falando isso para vocês? Eu estou falando isso, irmãos, porque a palavra de Deus está dizendo isso. E eu estou falando isso para você porque eu sou testemunha disso. O Senhor tem suprido as minhas necessidades. Quando eu casei, Roberta trabalhava no banco. E nosso planejamento era, deu 3 anos, suspende o remédio para nós engravidarmos. E assim, isso era ser em julho, né? Em janeiro, o nosso coração já estava, é esse ano. Vou ter um filho. Coração ali vibrando. Irmãos, chegou julho, ela parou de tomar remédio. Em agosto ela foi demitida do banco. Aí ela falou assim para mim: amor, o que a gente vai fazer agora? Porque o salário de pastor é igual de professor. O plano de saúde era do banco. O plano odontológico era do banco. Um ticket de alimentação gordíssimo era do banco. Como que eu ia fazer isso tudo cair dentro do meu sustento ministerial? Só Deus, irmão. Deus supriu todas as nossas necessidades básicas. Tivemos que refazer uma porção de coisas na nossa vida. Mas o básico, o Senhor deu. Isso é sensacional. Nós fomos para Teresópolis, pastorear a PIB de Teresópolis, né, a juventude de lá, e em determinado momento Deus falou assim: nós entendemos que era para retornar. E eu falei assim: Senhor, eu vou retornar, eu não tenho ministério lá, eu não tenho trabalho lá, eu vou fazer o quê? E a resposta que Deus deu para a gente foi: vai. Irmãos, nós voltamos em março. Março foi o último abril, né? Abril
junho e julho. Isso, abril, maio. Isso, 4 meses. Bacana, obrigado. Nesses 4 meses, irmãos, eu não tinha salário. E Deus sustentou a nossa vida com o poder dele, com a graça dele. Tivemos luxo, como não temos hoje. Porque em julho eu fui convocado para o concurso público. Deus sustentou a nossa vida. E eu gostaria de encorajar você, e aí, me perdoem, queridos adolescentes, mas queria falar um pouquinho com os pais. Sustentar uma casa é muito difícil. Às vezes o nosso coração aperta de uma forma muito tremenda. As dificuldades da vida, as preocupações da vida, nos parece que às vezes é um empurrão para tirar a nossa prioridade. Mas não deixe de priorizar o reino de Deus. Não deixe de priorizar. Não deixe de priorizar o Senhor. Porque o Senhor, se nós priorizarmos o Senhor, Ele honra a nossa vida. Pega essa palavra, coloca no seu coração, porque Deus cuida de você. E aí, meus irmãos, já caminhando para o final, eu queria que vocês lessem o versículo 34 para mim. Portanto, não se preocupem com a amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia os seus próprios problemas. Queridos, quem prioriza o Senhor, quem faz esse passo a passo que eu já falei, o Senhor não precisa se preocupar com o amanhã, porque o Senhor cuida das nossas vidas. E aí, querido, se preocupe com o problema de hoje. Está passando dificuldade? Vá lá para o seu quarto, vai orar e vai colocar para Deus. Senhor, eu estou passando por isso. Eu acho muito bacana lá do povo do Egito, né? Do povo de Deus quando estava sendo escravizado, quando Deus fala assim, o choro do povo chegou a mim. E Deus dá um basta. E aí, queridos, se você está passando por dificuldade, coloca diante de Deus. Se for necessário, chore diante do Senhor. Abra o seu coração para Ele. E ninguém precisa te ver chorando, não. É só você e Deus. Vai para o seu quarto lá. Fala para a esposa, vou estar orando agora, é só eu e Deus, diante com Deus. Ela vai entender, os cônjuges vão entender. Coloque o seu coração diante de Deus. Coloque, porque Ele cuida da nossa vida. E o problema futuro, deixe na mão de Deus que Ele vai resolver. E aí, meus queridos, o que nós aprendemos hoje, nesse culto? Nós vimos, irmãos, que nós devemos buscar o Senhor, mas não buscar de qualquer forma. Devemos buscar como se busca um tesouro, tendo foco, dedicação e não desistir. Nós aprendemos que a nossa prioridade número 1 deve ser o Senhor na nossa lista. Nós aprendemos também, queridos, que nós devemos nos relacionar com Ele através da oração, da leitura da palavra, que nós devemos também seguir as suas orientações. E se nós fizermos isso tudo, o Senhor irá suprir as nossas necessidades. E aí eu pergunto a você, já seria muito bom se nós priorizássemos o Senhor em virtude dele suprir as nossas necessidades. Se fosse só isso, já valeria a pena servi-lo. Mas eu quero dizer para você que eu sirvo ao Senhor mais do que isso. Mas como assim, pastor Léo? Você serve ao Senhor? O que Deus pode fazer mais do que suprir as nossas necessidades? Nos dar a salvação. Eu não nasci num lar cristão. E os meus pais me ensinaram a buscar o Senhor da forma deles. E era interessante, irmãos, que desde criança eu sentia Deus me chamando. Desde criança eu sentia algo assim, sobrenatural me puxava de uma forma tremenda. Eu queria descobrir Deus de alguma forma. E eles me ensinaram da forma deles. Mas um dia disseram para mim que
os meus pecados não seriam pagos por mim. Os meus pecados foram pagos por Jesus na cruz do Calvário. E quando eu entendi isso, que eu não teria condição de me salvar, mas que Jesus tinha salvado a minha vida, pago o meu pecado na cruz do Calvário, isso mudou a minha vida. Então hoje eu sirvo a Jesus, eu priorizo Jesus na minha vida, porque Ele me livrou do inferno. Porque Ele me deu a oportunidade de, quando eu fechar os olhos nessa vida, eu abrir os olhos e ver o Senhor no céu. Poder talvez abraçar a Deus e dizer assim: Senhor, muito obrigado pelo que o Senhor fez por mim. É isso que me alimenta, irmãos, a servir ao Senhor todos os dias. É isso que me encoraja a acordar e tomar decisões difíceis, como, por exemplo, largar tudo, porque o Senhor disse. E eu queria te encorajar a você abrir o seu coração para Jesus. Eu não sei se você já abriu o seu coração para Jesus. Eu não sei se você já entendeu que você é pecador, que você erra e que você precisa de um Salvador, que no céu não vai entrar quem é bonzinho. No céu vai entrar os salvos por Jesus. No céu vão entrar aqueles que vão dizer assim: eu sou pecador, eu não mereço entrar no céu, mas por causa do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, eu posso entrar no céu. Porque um dia, irmãos, como nós lemos, a vida material vai passar. E se você morresse hoje, você iria para o inferno ou para o céu? Para ir para o céu só por meio de Jesus. Eu gostaria de orar pela sua vida. Se você puder, feche seus olhos, se coloque diante de Deus. Coloque o seu coração diante do Senhor agora, só você e Deus. Pense em tudo que nós falamos aqui. Pense na prioridade da sua vida. Você tem priorizado realmente Deus? Ou você tem priorizado o seu trabalho, sua família e tantas outras coisas, e Deus tem ficado lá atrás? Talvez uma porção de coisas estão dando errado na sua vida porque você não está priorizando o Senhor. Você fala, mas você não faz. E eu quero te convidar a você pedir perdão a Deus. Senhor, eu estou errando. Senhor, eu estou errando. Eu não estou priorizando. Me ajuda a botar essa ordem de prioridade certa. E, consequentemente, experimentar o seu cuidado, consequentemente, experimentar o cuidado das situações todas que o Senhor tem para a minha vida, de eu não precisar me preocupar com o dia de amanhã, porque o Senhor cuida de mim. E se você... Eu também gostaria de orar por você que talvez não abriu o seu coração para Jesus, mas hoje você está sentindo o Espírito dentro de você, dizendo assim: Senhor, eu quero isso que o pastor está falando, eu quero entregar minha vida a Jesus. Talvez você está com o seu coração assim, alguma coisa, sabe que isso é o Espírito de Deus falando com você. Eu quero orar pela sua vida também. Então, querido, se você deseja que eu ore por você, quer para que Deus te ajude a organizar a sua vida, a sua prioridade, quer você entregando a sua vida a Jesus, eu gostaria que você colocasse a mão sobre o seu coração, que nós vamos orar agora. Espírito Santo de Deus, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, sonda cada pessoa que está com a mão sobre o seu coração, Deus, dizendo para ti que precisa talvez reorganizar as prioridades da sua vida, que em nome de Jesus o Senhor fortaleça esses meus irmãos, para que eles de fato possam priorizar o Senhor. Pai, mas eu quero lhe pedir também por aquelas pessoas que talvez estejam entregando o coração a Ti. Ó Espírito Santo de Deus, que alegria é lembrar do dia que eu entreguei a minha vida ao Senhor. E que alegria é poder saber que talvez possa ter alguém aqui entregando a vida ao Senhor, confiando em Ti. Pai, que a paz do Senhor possa reinar nesse coração, a certeza do Seu cuidado e a maior certeza
de um dia estar contigo no céu para sempre, Senhor. Oramos assim em nome de Jesus. Amém e amém.